Olá, pessoal do GT Licenciamento da APA Marinha do Litoral Norte. Vamos tentar inovar aqui usando a tecnologia a nosso favor. A gente recebeu um termo de referência de uma empresa chamada Carum para ser analisado e o prazo é bastante curto para a gente enviar essa resposta. Então, a gente acabou chegando à conclusão de que não existiria tempo hábil para chamar um GT licenciamento da APA Marinha do Litoral Norte. Mas a gente entende que é muito importante a gente fazer esse processo participativo. Então, a gente pensou em fazer esse mini guia aqui, vamos dizer assim, tentando facilitar o acesso a esses documentos para ver se quem tiver disponibilidade de enviar contribuições sobre esse empreendimento que possa o fazer, certo? Aqui a gente colocou esse mapa que ele mostra a delimitação dessa região do empreendimento. Então aqui a gente tem a região da Bacia de Santos, que está delimitada aqui nesse polígono marrom. E aqui a gente tem os campos de Goiá e Neon, que ficam a 240 quilômetros da costa. Aqui a gente pode perceber que esses dois campos, eles ficam mais próximos do litoral sul do estado de São Paulo, quando comparados aos campos que a gente estava vendo, que seriam esses aqui, que são, por exemplo, o campo de Bacalhau, certo? Então, a gente fez aquela análise aqui do campo de Bacalhau que ficava mais próximo do litoral norte. Agora, esse campo aqui que a gente está analisando, que é da empresa Carum, fica aqui mais próximo do litoral sul. Os dois campos, eles têm esses nomes de Neon e Goiá, e eles já tiveram licença para fazer aquela etapa de pesquisa do licenciamento. Então, eles já perfuraram, já pesquisaram, eles perfuraram, eu dei uma olhada rápida, mas acho que foram 6 poços, e eles obtiveram petróleo em pouco menos da metade desses poços, 2 ou 3 deles, e 2 deles são esses aqui, Neon e Goiá. E são esses 2 que agora eles já pesquisaram e eles pretendem produzir. Então, são essas 2 etapas, né? Primeiro existe o estudo, depois existe a produção do petróleo. E a gente está nessa etapa em que já houve o estudo, já houve a perfuração exploratória e agora é realmente a etapa de produção desse petróleo. O empreendimento ele é pequeno quando comparado com os da Petrobras. A gente está acostumado com empreendimentos que têm vários testes de longa duração, vários desenvolvimentos e produção. E esse empreendimento aqui da Carum, o nome da empresa, Carum, ele vai ocorrer com uma plataforma daquela flutuante, que ela também é responsável por armazenar e processar o petróleo. Essa plataforma flutuante, a FPSO, ela vai desenvolver um desses poços, um desses campos, e depois, quando finalizar a exploração de um dos campos, é que essa mesma plataforma, navio plataforma, né, FPSO, vai ser utilizado para produção do outro campo. Então, não existirá o impacto cumulativo da exploração dos 2 empreendimentos ao mesmo tempo, né? Eles vão ocorrer em momentos distintos. Então, falando sobre esses momentos, quais são? Vamos aqui então para o cronograma dessa empresa Carum. Aqui a gente pode ver, ó, Carum, o nome da empresa. Esse cronograma, ele nos diz que ele tem um plano de desenvolvimento que terminou no ano passado, a adaptação do navio terminaria em 2021 e a perfuração dos poços no final de 2020 e o primeiro óleo seria para janeiro a março de 2021. Apesar disso, chegou um pedido para o IBAMA de prorrogar essa atividade, prorrogar o prazo para que a empresa inicie essa atividade.
Então, se eu não me engano, agora está planejado para 2024, esse primeiro óleo. Então, esse cronograma aqui é o cronograma anterior. E isso é importante da gente destacar agora, que esse empreendimento, ele foi, vamos dizer, protocolado no IBAMA já há algum tempo. O IBAMA já expediu o termo de referência para que a empresa consiga saber quais os itens ela deve incluir no estudo de impacto ambiental, que vai avaliar os impactos desse empreendimento. Então, esse termo de referência já está feito pelo IBAMA. Então, isso é uma peculiaridade desse empreendimento aqui. Então, nesse momento, a Fundação Florestal está tendo a possibilidade de opinar sobre o termo de referência que o IBAMA elaborou, exigindo alguns itens do estudo de impacto ambiental. Então, todo estudo de impacto ambiental tem um termo de referência, e o IBAMA que elabora esse termo de referência. O IBAMA já elaborou esse termo de referência, só que agora a gente está podendo analisar mais uma vez, porque houve esse pedido de prorrogação de prazo por parte dessa empresa, da Carum. Então, o IBAMA disse, já que vamos prorrogar o prazo, vamos abrir a possibilidade de rever esse termo de referência que já está elaborado. E é esse momento que a gente está. A gente tem um termo de referência pronto, feito pela Petrobras, que teria duração de 1 ano, mas a Carum pediu prorrogação desse prazo. E isso abriu um precedente para que a gente possa opinar sobre o termo de referência. Então, nesse momento, a gente pode opinar sobre o termo de referência desse empreendimento. Dito isso, aqui a gente pode ver algumas... aqui a gente vê a informação técnica que o GT Pré-Sal elaborou para outro empreendimento. Então, qual que é o raciocínio que a gente usa? A gente tem o termo de referência nas mãos e agora a gente vai analisar se esse termo de referência que o IBAMA elaborou, se a gente tem complementações a esse termo de referência. Caso a gente tenha complementações a esse termo de referência, seja em qual assunto a gente ache que mereça essas complementações, a gente pode escrever uma informação técnica e encaminhar para o IBAMA. Qual que é o procedimento para escrever essa informação técnica e encaminhar para o IBAMA? O mesmo procedimento que foi adotado nos casos dos licenciamentos passados. A gente pode propor enquanto GT licenciamento da APA Marinha do Litoral Norte, e essas propostas do GT licenciamento vão ser levadas para o grupo de trabalho, para o GT do pré-sal, que é aquele composto por todas as unidades de conservação do litoral do estado de São Paulo. O GT pré-sal, ele vai elaborar uma informação técnica que vai poder ou não incluir essas considerações que foram identificadas aqui pelo GT licenciamento, certo? Então, esse é o raciocínio. Aqui a gente trouxe um exemplo do que foi a análise do termo de referência para o etapa 4 da Petrobras. O etapa 4 da Petrobras ainda vai ocorrer. Essa etapa ela ainda não tem nem estudo de impacto ambiental, mas o termo de referência a gente pode opinar. Ainda está na etapa da elaboração do termo de referência. Nesse caso, do etapa 4, o IBAMA ainda não fez o termo de referência. Então, o que foi solicitado a APA Marinha fazer? Foi solicitado que a APA Marinha analisasse alguns documentos existentes que caracterizavam o empreendimento e, a partir dessas informações, exigisse alguns itens que devem constar no estudo de impacto ambiental. Então, essa é uma diferença que houve nesses dois processos de licenciamento.
Esse que a gente está falando agora da Carum, e que a gente tem um tempo pequeno para manifestação, mas que a gente vai tentar essa forma inovadora aqui de consulta, né, de participação. E tem esse outro termo de referência do etapa 4, que o prazo estava muito curto, e a gente até conversou no conselho gestor que a gente iria ver se daria tempo de ter essa consulta pública, mas não teve. Então aqui a gente vai mostrar como ficou essa informação técnica do GT Pré-Sal sobre o etapa 4. Lembrando que o etapa 4 ainda não tem termo de referência. Então essa informação técnica já saiu da Fundação Florestal, já foi encaminhada para o IBAMA e ela traz informações do que a gente acha importante que esteja contido no termo de referência a ser elaborado pelo IBAMA, nesse caso para o etapa 4. A gente vai mandar esse documento para vocês terem conhecimento e a gente pode destacar aqui alguns dos itens que a gente incluiu, que inclusive são itens que a gente já discutiu em reuniões do GT Licenciamento da APA. Então, questões sobre os impactos cumulativos e sinérgicos, eles estão aqui. Depois, se vocês puderem dar uma analisada, se tudo que a gente deseja que seja analisado sobre cumulatividade está presente nesse item, vocês podem analisar e se tiverem contribuições, a gente pode incluir nesse novo termo de referência que a gente está podendo analisar, o da Carum. Aqui no etapa 4, a gente incluiu estas informações sobre esse item de cumulatividade. Eu vou passando rapidinho aqui, mas depois vocês podem ver com mais tranquilidade. Essa questão aqui seria mais relacionada sobre as interferências nas atividades de pesca, o que a gente propõe é que eles apliquem análise dos serviços ecossistêmicos na avaliação de impacto ambiental. A gente listou essas referências bibliográficas. Avaliar os impactos associados à dispersão de espécies exóticas também. Aqui sobre a modelagem da dispersão do óleo, a gente incluiu algumas considerações que a gente recebeu no GT Licenciamento. Vocês podem analisar aqui também. Para medidas mitigatórias e compensatórias também tem algumas recomendações. Sobre as áreas de influência, a gente incluiu mais uma vez a necessidade de que eles considerem que a área de pesca de pescadores de cada município do litoral de São Paulo, né, como aqueles definidos no projeto de caracterização socioeconômica da pesca e aquacultura e no projeto de monitoramento da atividade pesqueira. E também que eles atentem para essas informações no que diz respeito às áreas de influência, né, do empreendimento. Aqui também sobre os acidentes ambientais e aqui a nossa conclusão. Então, vocês podem ver esse documento com mais calma, mas aqui foi uma apresentação rápida do que vocês vão encontrar nele, só como um exemplo de como a gente pode solicitar questões sobre o termo de referência, nesse caso, do etapa 4 da Petrobras. Então, vamos voltar agora para o empreendimento da Carum, que é esse que a gente está falando agora, dos campos de Goiás e Neon. Esse que vai ser desenvolvido por uma plataforma que está mais próximo aqui do litoral sul, 240 quilômetros. A gente vai mandar para vocês também uma ficha de caracterização de atividade. Nessa ficha existem algumas informações, principalmente nessa primeira página. São informações que já estão um pouco defasadas, porque depois disso, como já foi mencionado, houve um pedido de prorrogação do prazo para apresentação do estudo de impacto ambiental por parte da empresa, da Carum. Então,
Aqui a gente tem algumas informações de datas, principalmente, que podem não estar condizentes com o atual, né, projeto. Mas a gente ainda assim pode considerar esses dados aqui como um guia para o que a gente está analisando, né? Então aqui vai dar informações sobre o campo de Neon e Goiá, aonde eles estão localizados, quais são os blocos, a lâmina d'água de 300 e 400 metros, quais são as atividades necessárias para a explotação dos campos. Aqui também fala da produção via FPSO, que é o tipo de navio plataforma, né, de exploração. Aqui diz que um campo vai ser desenvolvido após o outro. Então, aqui, ó, o campo de Goiás será definido após o desenvolvimento de Neon e início da produção, de forma a permitir a incorporação das experiências adquiridas. Essa é uma informação importante também, né? Aqui conta um pouquinho também do processo de licenciamento que a Carum empreendeu aí no órgão licenciador, lá desde 2008, a perfuração exploratória, né, nesse período de 2012, 2014, aí perfuraram 6 poços, encontrou indícios de óleo em 3, sendo 2 descobertas comerciais, que tinham esses nomes aqui, Equidna e Canguru, e atualmente tem os nomes de Neon e Campo Goiá. Essas informações são importantes para a gente analisar. Aqui embaixo tem mais informações também, como por exemplo aqui a área de estudo proposta. Então, a área de estudo ela teria essa abrangência aqui, né? Depois a gente pode conversar sobre especificidades disso também, caso tenha algum tipo de dúvida. E aqui tem outras páginas que tem várias informações, se alguém quiser se aprofundar também. Então, o que a gente pode fazer de